Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 26 de julho de 1908. Federal Bureau of Investigation, o FBI, é criado nos Estados Unidos. Em 26 de julho de 1908, o Federal Bureau of Investigation, FBI, o FBI, é criado nos Estados Unidos, quando o procurador-geral do país, Charles Bonaparte, ordena que um grupo de recém-contratados investigadores federais se reportem ao investigador-chefe, Stanley Finch, do Departamento de Justiça. Um ano mais tarde, o escritório do investigador-chefe foi renomeado de Bureau of Investigation e, em 1935, tornou-se o FBI. Quando o Departamento de Justiça foi criado em 1870 para fazer cumprir a lei federal e coordenar a política judicial, não havia investigadores permanentes em seu quadro. A princípio, contratava-se detetives particulares quando se necessitava deslindar crimes federais. Depois se tomava emprestado investigadores de outras agências federais, como o Serviço Secreto, que foi criado pelo Departamento do Tesouro em 1865, para investigar falsificações. No começo do século XX, o Procurador-Geral foi autorizado a contratar alguns investigadores em caráter permanente, e o escritório do investigador-chefe, que consistia principalmente de contadores, foi criado para revisar as transações financeiras das Cortes de Justiça federais. Para formar um braço investigativo mais eficiente e independente, o Departamento de Justiça contratou, em 1908, 10 antigos funcionários do Serviço Secreto a fim de se juntar ao escritório. Em março de 1909, o quadro já somava 34 agentes e o procurador-geral, George Wickersham, sucessor de Bonaparte, renomeou-o como Bureau of Investigation, em português, Escritório de Investigação. O governador-geral usou a identidade como instrumento para investigar criminosos que se evadiam de processos ao atravessar os limites dos estados. Em poucos anos, o número de agentes havia crescido para mais de 300. A agência enfrentou alguma oposição do Congresso, que temia que sua autoridade pudesse levá-lo ao abuso de poder. A entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, em 1917, atribuiu-se ao FBI a responsabilidade de investigar os que resistiam à conscrição militar, os violadores da lei de espionagem e os imigrantes suspeitos de anarquismo ou comunismo. Entre mentes, J. Edgar Hoover, um advogado e ex-bibliotecário, passou a integrar os quadros do Departamento de Justiça em 1917. Em menos de 2 anos, tornou-se o assistente especial do procurador-geral, Mitchell Palmer. Profundamente antirradical em sua ideologia, Hoover postou-se à frente da campanha contra a ameaça vermelha de 1919 a 1920. Montou um sistema de indexação que listava todo líder, organização ou publicação que considerasse radical, e já em 1921 acumulava cerca de 450 mil fichas. Mais de 10 mil suspeitos de simpatia ao comunismo foram presos durante esse período. Embora a investigação tenha sido criticada, Hoover manteve-se ileso e, em 10 de maio de 1924, foi nomeado diretor do FBI. Durante os anos 1920, com a aprovação do Congresso, Hoover reestruturou radicalmente o FBI. Montou uma máquina de combate ao crime, estabelecendo um sistema centralizado de impressões digitais, um laboratório criminológico e uma escola de treinamento de agentes. Nos anos 1930, lançou uma dramática batalha contra o crime organizado trazido pela Lei Seca. Gangsters notórios como George Metralhadora Kelly e John Dillinger foram abatidos pelos projéteis dos agentes do FBI, enquanto outros, como Louis Lepke Buchalter, o esquivo-chefe da gangue Murder Inc., foram investigados e levados à justiça pelo G-Man Hoover, que tinha uma queda por relações públicas, participou pessoalmente de inúmeras prisões fartamente anunciadas.
Com isso, passou a ser louvado pelos congressistas e pela opinião pública. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o FBI retomou as técnicas de contra-espionagem desenvolvidas durante a primeira ameaça vermelha. Grampos telefônicos e outros meios de vigilância eletrônica expandiram-se enormemente. Após a guerra, Hoover centrou-se na ameaça de subversão comunista. O FBI compilou fichas de milhões de cidadãos suspeitos de atividades dissidentes. Hoover trabalhou estreitamente com o Comitê de Atividades Anti-Americanas e com o senador Joseph McCarthy, o arquiteto da Segunda Ameaça Vermelha. Em 1956, Hoover deu início a um programa secreto de contra-inteligência, o COINTELPRO, tendo inicialmente como alvo o Partido Comunista, mais tarde expandindo-se para se infiltrar e dissolver qualquer organização considerada suspeita. Os imensos recursos desse programa foram utilizados nos anos 1960 contra organizações de direitos civis e manifestações contra a guerra no Vietnã. A figura especialmente visada foi Martin Luther King, que recebeu sistemático assédio do FBI. No final da década, a mídia, o público e o Congresso levantavam críticas de que o FBI abusava de seu poder. Hoover assistiu à aprovação de uma lei que obrigava a confirmação pelo Senado do nome do diretor-geral do FBI e limitando seu mandato a um máximo de 10 anos. Em 2 de maio de 1972, J. Edgar Hoover morreu do coração aos 77 anos. Hoje na História, texto original de Max Altman, organização Haroldo Cerávolo, locução Camila Araújo, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.